Fala pessoal, beleza? Voltando aqui agora para a segunda parte do vídeo, que a gente vai utilizar agora o método post, beleza? Para a gente conseguir adicionar alguns usuários. Eu tô só fazendo o upload do vídeo aqui, beleza? Estou utilizando aqui o YouTube já. Então o que eu fiz? Eu falei que não teria corte, só que eu só parei de gravar, coloquei para postar para mim acabar não esquecendo, beleza pessoal? Então vamos continuar aqui o vídeo. Então no último vídeo aí a gente conseguiu utilizar o método get e trouxe aí todos os nossos usuários. Lembrando que a gente tinha somente esses 6 usuários, beleza? Aqui no nosso método get. Se eu tentar vir aqui e cadastrar uns quantos eu quiser, por exemplo, coloquei 23 lá agora. Se eu der um reload aqui, já vai trazer os meus 23, beleza? Isso aqui é bem bacana pra gente, fechou? Eu vou voltar aqui, colocar somente uns 6 ou 7, né? Beleza? Para não ficar muito grande a nossa tela, pra gente conseguir não ter que ficar scrollando aqui, beleza? Enfim, agora vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos fazer o nosso método post, tá? Como que a gente pode fazer? A gente pode voltar aqui no nosso HTML, tá? Deixar bem junto aqui, lembrando que a gente chamou a função aqui, pessoal, para poder executar assim que ele abrir a tela, fechou? Beleza, vamos agora para o nosso método post, tá? Então, o nosso post seria para adicionar um usuário. Então, a gente pode vir aqui, criar de novo uma função assíncrona, async function, e eu vou chamar ela de post user. Post user, beleza? Postar usuário. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai precisar aqui, pessoal, seria do nosso endpoint de novo. Então, a gente pode criar aqui uma variável de endpoint, ou melhor, eu vou até copiar da que está aqui em cima, fechou? Para a gente acabar não perdendo muito tempo aqui, beleza? Eu vou copiar essa linha aqui inteira, vou diminuir aqui e colar aqui. Então, beleza, a gente já tem aqui o nosso endpoint de novo, fechou? Além do endpoint aqui, pessoal, a gente precisa também ter os valores, né? Então, como que eu vou conseguir trabalhar com esses valores? Eu tenho que utilizar o DOM. Então, ele já tem IDs aqui, beleza? A gente vai capturar esses IDs utilizando o DOM. Vou até criar novas variáveis aqui, letName igual document.carrySelector, porque vou capturar os valores, beleza? Lembrando que quando a gente está capturando valores de inputs, a gente tem que utilizar o .value no final, beleza? Então aqui, se não me engano, está somente nome, né? E a gente pode colocar o .value aqui no final para poder capturar o valor. Voltando aqui, tá assim mesmo, como nome. Então aqui de novo agora eu só vou jogar para a linha de baixo, eu vou chamar aqui e-mail, e aqui eu troco para e-mail também, porque tá somente e-mail, né? Nome e e-mail. Lembrando que eu estou puxando pelo ID, por isso que eu estou utilizando o meu hashtag aqui na frente, tá? Eu estou falando que eu estou puxando pelo ID, beleza? Além disso daqui, pessoal, a gente pode criar uma variável agora de user, beleza? Que seria o meu dado, o meu dado, beleza? E aqui eu vou abrir aqui um objeto e vou colocar os parâmetros que eu tenho lá. Por exemplo, como que eu vou fazer esse meu objeto aqui? Se eu verificar aqui, vim aqui em data, eu tenho esse objeto sendo passado e eu tenho que trazer esses dois parâmetros, o nome e o e-mail. Lembrando que o ID eu não preciso passar por conta que ele é auto-incremental. Então, todas as vezes que eu adicionar um usuário, ele vai adicionar o ID automaticamente, beleza? Então, eu tenho que trazer exatamente esses dois parâmetros aqui como está lá, fechou? Então, aqui eu posso colocar nome, dois pontos. E o que eu quero trazer? Eu quero trazer o valor de name. Embaixo eu coloco e-mail. E o que eu quero trazer? Eu quero trazer o valor de e-mail, beleza? A gente colocou uma vírgula aqui para poder fazer essa separação. Se eu não colocar vírgula, vai dar erro, beleza? Por que eu não coloquei vírgula no último? Por conta que é o último. A gente não precisa passar vírgula no último, beleza? Bom, agora a gente já tem tudo que a gente precisa. O que está faltando agora? Só a gente chamar a nossa API, beleza? Então a gente pode criar aqui de novo uma variável de resposta, beleza? Que vai esperar aqui uma resposta. A gente utiliza aqui de novo o await, falando para aguardar a nossa resposta. E utilizando aqui o fetch para poder fazer a nossa requisição. De novo, eu vou passar o meu endpoint, só que agora a gente vai ter algumas particularidades. A gente tem que passar aqui três parâmetros aqui. O primeiro parâmetro, pessoal, é o método, beleza? A gente tem que passar algumas configurações aqui, algumas settings. O primeiro parâmetro que eu tenho que passar aqui é o método. Qual que é o nosso método que a gente está utilizando? Como a gente está utilizando um método para postar algo, adicionar algo, a gente está utilizando o método post, beleza? Então, eu venho aqui e escrevo post, fechou? Próximo parâmetro que eu tenho que passar seria os meus headers, beleza? Seria o meu cabeçalho. E como que eu faço cabeçalho aqui? Você lembra que a gente puxou aqui o cabeçalho lá no último vídeo? O cabeçalho é o Content Type Application JSON, pessoal. Beleza? Então a gente pode vir aqui, ó,
content type. Pessoal, não deixem espaço aqui, beleza? Porque espaço ele considera como um caractere, fechou? Então a gente tem que deixar exatamente assim, tá? Isso aqui pode ser minúsculo, não tem problema. Eu gosto de deixar maiúsculo porque eu prefiro deixar assim bem bonitinho, mas pode ser minúsculo, beleza? E aqui agora, pessoal, a gente escreve application/JSON. E a gente está literalmente falando, beleza, qual que é o meu tipo de conteúdo? É um application JSON, beleza, pessoal? Basicamente, isso aqui que está acontecendo, fechou? E o último parâmetro que eu tenho que passar seria o body, beleza? Por quê? Porque eu estou tentando enviar algum valor, fechou? Quando eu quero adicionar, eu tenho que enviar algum valor para a minha API, para ele poder fazer todo o trabalho. Imagina eu tentar fazer um método post, quero postar alguma coisa, mas eu não estou passando nada, entendeu? Não vai funcionar, pessoal, a gente tem que passar aqui. Beleza, chegando nesse último parâmetro aqui do body, a gente tem que falar especificamente que ele é um JSON, beleza? E a gente coloca o ponto stringify. O que esse cara aqui vai fazer? Vai literalmente transformar isso daqui em um JSON, porque isso daqui ainda não é um JSON, não é um JSON ainda. Lembrando que JSON, pessoal, ele é bem parecido com isso daqui, só que tem que estar tudo entre aspas duplas, tá? Isso aqui ainda não está entre aspas duplas, então não é um JSON. Isso daqui vai literalmente fazer isso daqui pra gente, beleza? Vai transformar em JSON. E aqui dentro desse stringify, a gente pode passar user, beleza? Pessoal, já está funcional isso daqui, beleza? Se a gente voltar lá no nosso sitezinho da gestão de clientes, a gente tentar adicionar aqui, eu somente vou fazer o seguinte, eu vou zerar aqui, vou clicar aqui no Reset All, vou zerar todos os que já tem, e vou criar um novo aqui, por exemplo, Cauã, e vou colocar cauã.almeida, fechou? E eu vou adicionar aqui. Ainda não aconteceu nada, né? Eu vou dar um reload na tela aqui, ó. Ó, a gente pegou algum erro. Por que não está funcionando, pessoal? Já me liguei, porque eu não chamei a minha função, beleza? Então eu tenho que chamar a minha função aqui no botão, beleza? Então eu posso colocar aqui um onClick, posso colocar aqui um onClick, tá? Para chamar a minha função de acordo com o clique do botão, beleza? Então agora vai ter que estar funcional isso daqui, beleza? Vou colocar aqui de novo, cauã.almeida, fechou? E adicionar usuário. Ainda não apareceu nada, vou dar um reload aqui na tela, já apareceu, beleza? Mas, Cauã, eu não quero ter que ficar dando reload na tela, eu quero que apareça automaticamente. Beleza, a gente pode utilizar esse cara aqui, ó. Indo lá na minha função, eu vou lá embaixo, como o último script que eu vou passar, eu vou chamar window, beleza? Ponto location, location, ponto reload, beleza? Ponto reload. E aqui eu consigo fazer essa interação. Por exemplo, aqui, agora eu vou passar Otávio e vou passar aqui otavio@gmail.com. Beleza? E eu consigo adicionar aqui e já vai puxar automaticamente aqui pra gente. Beleza, pessoal? Então o nosso método post também já está finalizado. Fechou? Vamos agora para o método delete, beleza? Para a gente conseguir remover esses usuários daqui. Fechou? Até o próximo vídeo.